Pois bem, voltemos para a palavra. Vou ler novamente o versículo 13. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem. Então João, ele vê aqui primeiramente a igreja. E depois ele vê um semelhante a filho de homem. Ou seja, ele está vendo Cristo. Cristo. Cristo está no meio da igreja. Cristo está entre os candeeiros. Ou seja, ele está no meio da igreja. De que igreja, pastor? Cristo está no meio da igreja eleita, da igreja redimida, da igreja regenerada, da igreja que foi comprada com o seu sangue. Isso se confirma com Mateus 28:20, a promessa que Jesus havia feito. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Cristo está no meio da igreja. Cristo está com a igreja. Embora nós não podemos nos reunir nesse momento, mas Ele está conosco. E isso alegra o nosso coração. Ele está comigo, Ele está aqui agora, Ele está com você. Cristo está no meio da igreja. Ele continua falando ao nosso coração. Mas João aqui, ele continua relatando a sua visão. E ele vai apresentando características de Cristo, deste que é semelhante ao Filho do Homem. Eu quero falar de cada uma delas, então fique atento. Primeira delas, vestes talares. Este que é semelhante ao Filho de Homem, ele estava vestido com vestes talares, ou seja, vestes longas, que falam de Cristo como rei e como sacerdote. Aqui nós temos dois ofícios de Cristo, rei e sacerdote. Cristo, ele é o rei dos reis. Ele reina sobre todas as coisas. E ele é o sumo sacerdote que está diante do Pai e que intercede por nós. Ele está cingido, segundo, cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Cinta de ouro, cinturão de ouro, descreve a dignidade elevada do Senhor. Isso me faz lembrar de Filipenses capítulo 2, versículo 9, quando Paulo diz que pelo que Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que no nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Portanto, Ele é digno, dignidade elevada do Senhor, Ele é digno. Todo joelho um dia se dobrará diante dEle, toda língua confessará que Ele é o Senhor. Terceiro, a sua cabeça, e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve. Cabelos brancos como a neve representam aqui para nós sabedoria. Toda a sabedoria, todo conhecimento está nele, está em Jesus, está em Cristo, porque Ele é antes de todas as coisas. Cristo é eterno. O Senhor Jesus, Ele é eterno. Ele não passou a existir com o nascimento da Virgem Maria. Há muitos que pensam que Ele passou a existir quando Ele nasceu da Virgem Maria. Não. É claro que, como homem, Jesus é filho de Maria. Mas como Deus, Ele é o Pai de Maria e Ele é o Pai de toda a humanidade, porque Ele é antes de todas as coisas. Ele é o Criador de todas as coisas. A Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, versículo 3. Quarto, os seus olhos são como chama de fogo. Os olhos do Senhor são como chamas de fogo, ou seja, penetram o coração do homem. O homem vê a aparência, o homem julga a aparência, mas o Senhor Jesus, Ele conhece o nosso coração. Ele não está atento à aparência apenas, mas Ele está atento ao nosso interior. Ele conhece os nossos pensamentos, Ele conhece as nossas motivações. Não há nada
Não há nada que nós possamos esconder dele. Não há como esconder nada do Senhor. Ao homem, há uma coisa só que o homem deve fazer: é se encurvar diante dele, reconhecendo as suas misérias. Nós devemos nos encurvar e reconhecer que somos miseráveis pecadores. A aparência religiosa não vale de nada, não causa nenhum efeito ao Senhor. A aparência não vale de nada. O Senhor não olha a aparência, Ele olha o nosso coração. E se não fosse pela sua graça, se não fosse pela sua misericórdia, ninguém se salvaria. Quinta característica: os seus pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. Bronze polido, bronze reluzente, transmite a ideia de força, de estabilidade no seu reino. Isso fala também da onipotência do Senhor. O reino do Senhor é um reino poderoso. O reino do Senhor subsiste por toda a eternidade. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 25 diz: convém que ele reine até que ponha todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Cristo é o rei que está reinando e o seu reino é eterno. Salmo 110 também diz: assenta-te à minha direita até que eu ponha todos os teus inimigos debaixo dos teus pés. Sexto, a sua voz era como de muitas águas, voz poderosa, voz irresistível. No grande juízo, no juízo final, os homens se calarão. Aqueles que não querem ouvir a voz do Senhor hoje, naquele dia se calarão para ouvir a voz do Senhor. Sétimo, tinha na sua mão direita 7 estrelas. Já vimos que as estrelas são os anjos. As estrelas são os líderes da igreja. Isso significa que quem exerce a autoridade, quem exerce o governo sobre a igreja, não é o homem, não é o Estado. Quem exerce governo sobre a igreja é Cristo, porque os pastores, os líderes estão na mão do Senhor. Na verdade, a igreja, de modo geral, está na mão direita do Senhor. E isso, meus irmãos, isso traz também para nós segurança. Porque se nós estamos na mão direita do Senhor, ninguém pode nos arrebatar da sua mão. É isso que diz João, capítulo 10, verso 28. O Senhor diz lá: eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém a arrebatará da minha mão. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. A igreja está segura na mão do Senhor. Mateus 16, 18 nos diz ainda que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós estamos seguros, irmãos. Nós estamos nas mãos do Senhor, na mão direita do Senhor. Então descanse o teu coração. Oitava característica: e da boca saía-lhe uma espada afiada, uma afiada espada de 2 gumes. A arma mais cortante do arsenal romano era a espada. E a espada, nós sabemos que ela representa o quê? A palavra de Deus. Só que a palavra aqui não é o evangelho. A palavra aqui não são as boas novas, mas a palavra aqui se trata da palavra de juízo. A palavra do Senhor, a espada que sai da boca do Senhor, é a espada do juízo de Deus contra os ímpios, que nós vemos registrado lá em Apocalipse 21:8, que diz assim: quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Meus irmãos, todos concordam que nós estamos vivendo em tempos difíceis. E mesmo assim há muitos homens, muitas pessoas que não se encurvam diante do Senhor.
Há muitos que não se humilham diante do Senhor, não reconhecem que precisam de Deus, não clamam pela misericórdia de Deus. É verdade que há muitos que nesse momento estão se rendendo, estão se convertendo. Deus, por meio das dificuldades, também está chamando pessoas, e pessoas estão se rendendo, nós cremos nisso. Mas a grande maioria continua com o coração endurecido, continuam arrogantes, continuam egoístas, continuam soberbos. Olhe para o mundo de hoje, olhe não só para o nosso país, mas olhe para o mundo e veja como esse mundo é injusto, como esse mundo é desigual. Os legisladores, os governantes de modo geral, é claro que não são todos, mas a maioria pensam em si mesmo, pensam apenas em si mesmo. Nós vivemos num mundo onde alguns poucos acumulam fortunas incontáveis, enquanto outros passam fome. Isso não irá passar despercebido pelo Senhor. A espada que sai da boca do Senhor virá ao encontro destes. O Senhor os julgará. Esses homens que tiveram o poder, tiveram a autoridade, tiveram condições de fazer algo e não fizeram, responderão, sofrerão a segunda morte, sofrerão o dano da segunda morte, a morte eterna. Eu vou parar por aqui, nós vamos continuar no terceiro vídeo, então não saia daí, clique no vídeo 3, que continue sendo abençoado pelo Senhor.